Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Fernando Manfio da GoOn e hoje chegou a hora da nossa palestra dos 7 pilares da nova gestão de risco, para que você possa se conectar com o momento atual de crédito e cobrança do país e de como gerenciarmos melhor os nossos negócios em riscos. Muito bom! A GoOn apresenta esse programa como outros programas que estão iniciando na nossa jornada online e estaremos juntos em várias ocasiões este ano, trazendo conteúdo absolutamente diferenciado e disruptivo, base fundamental para que a gente possa ter sucesso nos nossos negócios. Muito bem, os 7 pilares da nova gestão de risco é uma reflexão e prática em crédito e cobrança baseada nos fundamentos do meu livro Risco Nosso de Cada Dia. Se você não tiver uma cópia, entre em contato com a gente que a gente lhe manda pelo menos o primeiro capítulo em e-book para que você possa ler um pouquinho mais desses fundamentos ainda válidos hoje. Mas essa palestra, esse bate-papo nosso aqui, é uma revisão atualizada desses fundamentos para os dias de hoje. Bom, enfim, para quem não me conhece, eu sou o sócio fundador da GoOn, que hoje é a maior consultoria especializada no mercado de crédito no Brasil. Sou engenheiro, mas tenho uma carreira dedicada em riscos, crédito e cobrança. Muito bem, meu foco é desenvolvimento de pessoas e profissionais. E isso que eu quero fazer aqui hoje, ajudar você a se desenvolver um pouquinho mais ou trazer questões para a gente possa refletir juntos no nosso canal do YouTube ou no próprio site da GoOn ou no meu e-mail, inclusive fernandomanfio@goontraçorisk.com.br. A gente pode conversar porque eu tenho certeza que você tem cases e assuntos muito interessantes para trazer para esse nosso bate-papo. Muito bem, para quem é esta palestra? De uma certa forma, é para todos os stakeholders, os players dos negócios de crédito e cobrança, nos negócios que tenham a ver com o mundo de crédito. Para quem deseja evoluir na carreira, conhecendo profundamente esses conceitos e o significado, na essência das questões e dos pilares mais relacionados com essa profissão, com esse mercado. Para todos aqueles que oferecem solução de crédito e cobrança e que vendem produtos de crédito, para todos os comerciais que estão ali vendendo crédito ou vendendo soluções de crédito, porque podemos entender a relação do que eu vendo com outros produtos core ou entender o que o cliente que precisa da minha solução passa ou entende na sua visão individual do que é crédito para si, para a sua empresa, para o seu negócio. Muito bem, para quem quer fazer a diferença, sempre é melhor ter reflexões junto com a gente e partir do princípio que sempre tem algo novo para a gente inventar, sempre tem algo novo para a gente conversar, sempre tem uma nova forma de otimizar e de se comunicar, enfim, uma nova forma de fazer isso. Para todos nós que temos esse empreendedorismo dentro da gente e para aqueles especializados nas fintechs e startups que estão nascendo, para esse novo mundo que muitos deles precisam de crédito para se alavancar no nosso mercado. Bom, como funciona essa palestra? Como quase tudo o ensino à distância ou quase todo bate-papo online. 50% a gente vai discutir aqui, a gente vai estar sendo promovido por essas questões e reflexões que eu vou trazer. Outros 50% será aprendido no dia a dia, e em suas interações com a gente ou com seus parceiros. Mas é o dia a dia, a prática do dia a dia que vai fazer você retornar a essa palestra e de uma certa forma questionar a essência desses fundamentos e quais são os pilares envolvidos na sua atividade cotidiana. Compartilhe então suas opiniões com a gente, as suas experiências com a gente. Outra coisa que é importante, a gente usa muito o lúdico como forma de registro mental, porque a gente aprende muito com sentimentos. Então é um pouco disso que a gente vai estar falando. E para começar, a gente vai pensar e sentir um pouquinho juntos sobre uma frase que eu gosto muito. Uma frase que eu acho que tem a ver com o nosso dia a dia profissional e com a responsabilidade que a gente tem. Muito bem, a frase é de um lama tibetano chamado Tatang Tuku e a frase diz o seguinte: temos a responsabilidade de trabalhar, de exercer nossos talentos e capacidades, de contribuir para a vida com a nossa energia. Nossa natureza é criativa e ao expressá-la geramos constantemente mais entusiasmo e criatividade, estimulando um processo contínuo de contentamento no mundo à nossa volta. Muito bem, responsabilidade de trabalhar é o que a gente tem. Não é uma opção na nossa vida. E trabalhar não significa necessariamente trazer algo que tem a ver com remuneração. Mas trabalhar significa fazer algo útil para o mundo, de exercer nossos talentos que todos temos, talentos e capacidades,
Muitos de nós não acreditam que a gente é criativo, não acreditam que a gente tem a capacidade e talento como a gente gostaria de ter, mas a gente tem. Basta que você possa descobrir o que está impedindo você de realizar esse talento, que está impedindo você de ser criativo. Muito bem, quando nós expressamos nossos talentos e nossa criatividade, a gente já está contribuindo com o mundo com muito mais entusiasmo e criatividade e estimulando todas as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, isso já é um grande fator para que, é uma grande missão de vida, não é verdade? Trabalhar de bom grado, com toda a nossa energia e entusiasmo, é o modo que temos de contribuir para a vida. Trabalhar desta forma significa trabalhar com habilidade. Isso é para você pensar e sentir. Você está realmente acreditando nos seus talentos e capacidades? Você está trabalhando de bom grado? Se não estiver, vamos parar, pensar, sentir e agir, com certeza. Acredite, você não será o mesmo depois dessa experiência. Eu te garanto. Vamos lá. Antes de entrarmos nos 7 pilares da nova gestão de risco, vamos falar um pouquinho sobre alguns fundamentos de sustentação nesse nosso mundo de crédito, né? O primeiro é a grande pergunta: qual o significado de risco para você? Se você está no mundo de riscos, o que significa riscos? Pensa um pouquinho na sua definição de risco. Qual o primeiro sentimento que surge quando alguém fala risco? Muita gente responde como sendo medo, né? Uma reação contrária, algo a ser evitado, né? E quando eu tenho medo, o que eu faço? Na realidade, eu paraliso ou eu ignoro o que está acontecendo. Então muitas vezes eu digo: poxa, eu não vou conseguir superar essa crise. Ou, essa crise não vai passar nem perto de mim. Exemplos como este demonstram que a gente está com medo da crise. Mas quando eu entendo, saboreio, digiro essa crise, eu sei que vai ter coisas prós e vão ter coisas prós e vão ter coisas contra. Porém, eu vou superar a crise. Eu vou passar pela crise com consciência, inteligência, perdendo às vezes, ganhando às vezes, mas otimizando o meu ganho. E isso é risco. Risco é ousar, né? Risco é trabalhar com ousadia, com o propósito de arriscar no bom sentido, de trazer lucratividade, de trazer toda a questão de produção positiva que a gente tem no dia a dia da nossa vida. Quando a gente fala de arriscar, a gente está falando de buscar algo que tem valor para nós. Não é simplesmente ter risco zero. Se o meu risco é zero, eu também terei lucro zero. Também não terei adrenalina, também não terei o meu propósito que eu busco. Por exemplo, quando eu pulo de paraquedas, ou quando alguém pula de paraquedas, eu não pulo, mas alguém deve pular de paraquedas e sentir aquela ousadia, aquele lucro. A pessoa não pula para ter risco zero, porque ela sabe que existe risco. O que ela tem é risco controlado, risco otimizado. Então o que ela está buscando, que ela assume um risco de pular de paraquedas, ela está buscando a adrenalina, a emoção, o lucro de se sentir bem, de se sentir feliz fazendo aquilo. Isso que significa arriscar. É óbvio que quando os riscos são negativos, são maiores do que a gente pode viver, então a gente, na realidade, pode inclusive não tomar aquela atitude. Isso é verdade. Mas arriscar significa ousar. É bem diferente de ter medo. Quem atua no nosso mercado convive com risco. Não tenha dúvida. Inadimplência faz parte do nosso negócio, perda faz parte do nosso negócio, a gente tem que considerar, entender, trabalhar de uma certa forma, dar a importância devida para esse tema, porém, não é esse nosso foco. O nosso foco é lucratividade. Muito bom. E se nós estamos falando do mundo de riscos de crédito, vamos entender juntos o que a gente já sabe, mas vamos aprofundar um pouquinho mais a palavra confiança, né? O que significa confiança? O que significa dar crédito a alguém? Se crédito tem o propósito de realizar sonhos, desejos e necessidades, é uma ferramenta para aproximação de classes e antecipação de evolução da sociedade. Por quê? Porque uma vez que eu não posso comprar à vista e posso comprar a prazo, eu antecipo meus desejos e às vezes com alguns desejos eu ainda me capacito a buscar muitos outros sonhos e me capacito a buscar muito mais vitórias na minha vida com aquele crédito. Muitas vezes o crédito serve só para um relaxamento, para uma conquista pessoal, para uma imagem, não importa qual é o objetivo do crédito.
O que importa é que ele faça sentido para quem o usa, para que a necessidade daquele ser humano seja preenchida com aquele crédito. Mas é uma relação de confiança, uma relação de confiança de ambos os lados. Eu dou crédito ao cliente, o cliente dá crédito a mim. Ou seja, existe um acordo de confiança. E confiar é muito mais do que um produto. É uma relação entre o cliente e quem concede o crédito. Como que então a gente gerencia uma relação de confiança? O que acontece quando você confia em alguém? Ou quando você quer que a pessoa confie em você? Muito bom. Essa é a questão de crédito quando a gente fala que crédito é confiança e quando a gente traz esse conceito muito importante. Às vezes a gente cria os nossos produtos e esquece que crédito é confiança. E acha que crédito é só dinheiro. E não é. Quando você olha para o produto com o tema confiança, você percebe que tem várias features, vários processos a serem olhados com carinho e com cuidado para que não seja só um empréstimo de dinheiro e uma cobrança na sequência. Não é verdade? Eu acho que quando você pensa crédito com confiança, você tem muito mais a realizar, muito mais a cuidar do seu processo, da sua comunicação, da sua forma de atuar. Esses dois conceitos de risco e crédito muitas vezes parecem muito ingênuos, né, e muito básicos, mas na realidade se você para pensar que conceder um risco ou ter um risco de conceder crédito é ousar confiar. Isso torna a nossa profissão muito mais rica, isso torna a nossa profissão muito mais profunda, se você vai na essência do significado das palavras. Explorar esse potencial de risco, ou seja, de ousar, sem danos, é essa arte que a gente faz, né? E é isso que vai fazer uma empresa ou até a sociedade decolar, né? Ou se equilibrar. Por quê? Porque nós estamos trazendo confiança. A questão brasileira hoje é realmente o nível de confiança, a gente sabe disso. Estamos num momento onde as pessoas não estão confiando mais no governo e às vezes as pessoas não estão nem mais confiando uma nas outras. Pois é esse potencial de confiar que nós temos que explorar com ferramentas devidas, com a inteligência devida. Confiar não é simplesmente fechar os olhos e sair confiando. Confiar é ter maturidade de avaliar o seu proponente, se avaliar a pessoa em quem você confia. Imagine que você vai confiar numa criança para levar uma xícara quente para fora da sala ou para entregar para alguém. Com certeza, dependendo do tamanho dessa criança, você pode ter um problema sério de ela se machucar. É a mesma coisa quando a gente começou a conceder crédito no Brasil há 10 anos atrás de forma mais alavancada, o consumidor não conhecia o crédito. Então existe uma maturidade a ser atingida para o uso do crédito, uma maturidade financeira, uma consciência financeira, uma educação financeira e uma consciência realmente de valores. As pessoas precisam entender para que precisam usar o crédito, para que querem realizar aquilo que estão buscando com o crédito. Então isso é uma relação de confiança entre as duas partes e confiança em si próprio. Eu tenho que confiar em mim para aprender a confiar no outro. Então as empresas têm que saber ter ferramentas necessárias para identificar e avaliar se a outra pessoa merece essa confiança que a gente está dando. E a outra pessoa também tem que avaliar se ela pode confiar em si mesmo, como um entendimento de que pode receber aquele crédito e que estará concluindo o seu acordo com a empresa de forma legítima. Muito bem, é isso que se chama analisar a essência da confiança, a essência da palavra crédito. Vamos testar um pouquinho, então, esse seu inconsciente sobre risco? Muitas vezes o que eu estou falando parece muito óbvio, mas alguns pensamentos podem surgir para que a gente possa entender um pouquinho o que rola na nossa cabeça de uma forma meio que assim inconsciente, né? Se você, por exemplo, percebe a inadimplência como um inimigo, ou se a inadimplência está em baixa e você não se preocupa muito com o crédito, os meus indicadores de inadimplência estão baixos, então não me preocupo muito. Ou se existe uma crise e você acha que, ou se não existe uma crise, você acha que então não precisa melhorar o crédito, ou coisas do tipo, ou seja, você não está dando valor para o risco, para a inadimplência como deve ser dado, como parte de um processo de ousadia e de confiança, então parece que você está meio que ignorando o significado verdadeiro de ousar confiar. A inadimplência faz parte do negócio, mas tem que ser muito cuidada. E se ela está baixa ou alta, não é a questão, mas o quanto você pode melhorar a sua lucratividade, às vezes arriscando mais, ou seja, aumentando sua própria inadimplência,
às vezes arriscando um pouco menos ou diminuindo a sua inadimplência, enfim, às vezes aprovando mais, às vezes rejeitando mais, ou eu não diria rejeitando, mas aprovando um não. Né? O que significa aprovar um não? É dizer ao cliente, explicar para o cliente que talvez ele não esteja pronto para receber aquele crédito naquele momento. Né? E você pode talvez oferecer outros produtos para ele. Muito bem. Se você não se interessa por medir ou para olhar os indicadores de riscos constantemente, ou se não faz testes de novas inteligências, também você está pouco preocupado com o assunto chamado ousadia. Né? Se você não se preocupa em intensificar esse conhecimento prático que a gente tem todos os dias de risco e de crédito, também vamos perceber que no seu inconsciente talvez não esteja caindo a ficha do que significa arriscar, do que significa conceder crédito. Muito bem, aqui são alguns pensamentos que a gente pode observar de forma inconsciente através das nossas atitudes cotidianas. Como eu dou valor ou não dou valor a certas coisas, me diz se eu entendi muito bem o conceito de risco, se eu entendi muito bem o conceito de crédito. Mas se você tem esses pensamentos e ainda não dá valor, anime-se, porque hoje nós vamos começar a trazer para você muito mais conceito, muito mais consciência sobre o que significa arriscar, muito mais consciência sobre o que significa conceder crédito. E você pode também vir discutir todas essas questões aqui com a gente nos nossos programas completos da GoOn. Você tem a Risk School para oferecer para você no nosso site www.goon-risk.com.br. Você tem todos os nossos programas oferecidos pela Risk School, a escola de risco mais especializada do país. Muito bem. Os 7 pilares da nova gestão de riscos serão aplicados em todo o ciclo de crédito e cobrança. Portanto, vamos dar uma olhada no ciclo de crédito antes de entrarmos no nosso assunto principal, que são os 7 pilares que sustentam toda a gestão de riscos. Né? O ciclo de crédito, para quem lembra, começa lá no planejamento. Então, design e planejamento do produto ou serviço é quando tudo começa. Né? Quando você começa a desenhar o seu produto com suas características, features ou seu serviço, você está desenhando ali o risco que você pretende naquele mercado-alvo que você pretende oferecer o seu produto. A segunda fase do ciclo de crédito é a iniciação, ou seja, o início do crédito, a sua aprovação ou, de alguma forma, a sua avaliação de quem está merecendo, quem está maduro para receber aquele crédito, muito mais que merecendo aquele crédito. Então o risco começa na sua oferta. Ali já começou o risco, na sua comunicação, na sua conversa, na sua forma de registrar aquele momento. A terceira fase do ciclo de crédito é o relacionamento com o cliente. Né? E quando você fala em iniciar e se relacionar, você pode decidir nunca perder um cliente, seja com um sim, seja com um não. Muitas vezes você diz não para aquele produto naquele momento, mas você pode dizer outros sims para esse cliente durante o seu relacionamento com ele, se houver outra forma de se relacionar com ele. Ok? Então o relacionamento com o cliente é a experiência do usuário daquele seu serviço que está acontecendo. Se por acaso o cliente tem algumas questões individuais e cai na cobrança, ou seja, se torna inadimplente, você tem uma outra forma de se relacionar com ele, mas também amigável até um certo ponto, onde você tenta buscar as razões pelas quais ele não cumpriu o seu acordo e entender no nível de maturidade do cliente como você pode falar com ele ou oferecer possibilidades para ele que possa resolver a sua questão com você. Então, o centro de todo o ciclo de crédito está na observação contínua, ou seja, a gestão de cada uma das etapas através de Analytics e MIS. Então, Analytics e MIS são a numerologia, a previsão que a gente usa para as ações e o medir dos comportamentos que acontecem em todas as etapas do ciclo. Com isso, você está, além de fazer previsão, constatando se as suas previsões estão corretas e se a evolução das suas carteiras está saudável ou se você precisa atuar de alguma forma para que você possa interferir positivamente na evolução comportamental das suas carteiras. Muito bem, temos que ter no ciclo de crédito como um todo uma visão e consciência de propósito e metas. Entender para que foi feito o produto e qual o propósito da sua empresa. Como que o seu produto se casa no propósito da sua empresa.
se ele é o seu produto core ou se através do crédito você também está querendo oferecer outros produtos ou está viabilizando a compra de outros produtos. O crédito pode ser o produto core da sua empresa ou pode ser um produto que alavanque a venda de outro. Não importa. O crédito em si é um produto que deve ser cuidado, entendido, gerenciado de forma única. Deve ser absolutamente aprofundado e não simplesmente ser olhado como um meio de pagamento ou uma alavanca para outro produto crescer. Crédito é um produto completo, é um produto rico, é um produto maravilhoso, que na sua essência tem ousadia e tem confiança. Como que eu começo uma relação de iniciação? Como eu como eu mantenho uma relação através do relacionamento? E como eu consigo recuperar relações mais difíceis através da área de cobrança? É a grande arte que a gente tem que fazer. E isso tudo retroalimenta a fase de desenho do produto, ou desenho do seu serviço, ou desenho da sua comunicação com o cliente. Enfim, milhões de coisas rolam no mundo de crédito o tempo todo, para que a gente possa inovar, melhorar nossas fases, o sucesso de cada uma dessas fases, melhorar a nossa relação e interação com o cliente e, de uma certa forma, aumentar a nossa lucratividade. O ciclo de crédito, então, ele se retroalimenta o tempo todo, passando informação de iniciação para cobrança, para relacionamento, que é para cobrança, que é para iniciação, que é para produto, enfim. Todos esses aspectos estão completamente interligados e você pode observar tudo isso através da gestão, através dos seus números e das suas análises mais profundas. Muito bem, essa é só uma lembrança do que é o ciclo de crédito. O que nós vamos falar agora não tem a ver com cada fase do ciclo de crédito, mas sim com os pilares que podem se apresentar e que se apresentam em cada uma delas. Em todas essas fases, a gente vai observar os 7 pilares no nosso dia a dia. Então, vamos fazer um breve check-up juntos. À medida que a gente vai olhando os 7 pilares, a gente vai refletindo como estão estruturados esses 7 pilares na sua área de gestão de risco, aonde você trabalha ou na sua empresa. E o nível de maturidade de cada pilar que a gente vai estar olhando é o seguinte: existe uma coisa chamada eficiência básica. Um momento onde a gente ainda não tem consciência e ainda não está competente o suficiente para que a gente possa entender a maximização e a otimização da gestão de riscos. O próximo passo é a eficiência moderada, ou seja, eu me torno consciente, porém ainda não estou capacitado. Mas o estar consciente é o primeiro passo para eu começar a me capacitar. A terceira fase, então, já é uma boa eficiência, onde eu estou consciente e competente, ou seja, eu já criei as ferramentas e a inteligência necessária para que eu possa ter uma gestão de riscos com muito boa eficiência. E a quarta e última fase seria o estado da arte, de alguma forma, alta eficiência, onde eu inconscientemente já sou completamente competente. Ou seja, eu faço as coisas, como dizem por aí, por música. Muito bom, esses são os 4 níveis de maturidade que você pode refletir. Será que você ainda está inconsciente e incompetente, ou seja, está na eficiência básica? Você está consciente, já está consciente, mas ainda não está tão competente, então você está na eficiência moderada? Você já é consciente e competente, está na boa eficiência, ou você está num nível que, mesmo inconsciente, você já é completamente competente? E aí você está na alta eficiência. Reflita um pouquinho à medida que a gente vai batendo esse papo, aonde você está. E vai nos escrevendo, né? E a gente vai conversando. Muito bem. Pessoal, vamos então finalmente falar um pouquinho desses 7 pilares da nova gestão de risco. O primeiro pilar é a gestão e liderança. Vamos brevemente lembrar o que significa gestão e liderança. Então, gestão e liderança significa uma governança e uma organização da sua área de risco de uma forma inteligente. Muita gente pergunta qual seria a melhor forma de ter uma estrutura de riscos. Bem, a melhor forma é aquela que realmente funciona para você. O que a gente recomenda é que inteligência e operação, embora possa ser formatado de várias maneiras, tenham uma isenção. E, se possível, sejam áreas separadas, mas com metas compartilhadas. Afinal de contas, elas buscam a mesma coisa. Então, o que é o importante? Que crédito, cobrança, fraude, MAS, políticas, monitoramento, modelos, pesquisa, tudo isso possa funcionar de maneira independente, porém compartilhada.
Também é muito importante o alinhamento do propósito de cada função, e não só o propósito, mas as consequências e os resultados que cada uma das áreas promove nas demais. Como estão todas ligadas, o efeito de um trabalho de uma pessoa de uma área X, ele está diretamente ligado ao efeito do trabalho de uma pessoa na área Y. Então é muito importante que cada um entenda sua função, sua responsabilidade e sua responsabilidade sobre os resultados, não só da sua área, mas das demais áreas também. Não podemos deixar de ter um comitê interno com discussão de cases, métricas e projetos. Outra coisa muito importante é ter um programa do produto. O programa do produto tem todas as diretrizes e todas as metas e todas as features e características do produto a ser desenhado. Para isso, esse programa do produto deve ser aprovado por várias áreas, entre elas a área comercial, a área de produto, a área de crédito, a área de marketing, a área financeira, a área de tecnologia, enfim. Comitês com a presença de várias áreas, onde cada um coloque a sua opinião, porque cada um vai participar de alguma maneira. Crédito pode ser vendido pela área comercial, aprovado pela área de crédito, pode ser recuperado pela área de cobrança, mas o todo disso terá impacto em toda a empresa, em todas as áreas da empresa. Portanto, temos que ter metas compartilhadas, métricas de corresponsabilidade de resultados e metas de produtividade e inovação. Obviamente, produtividade é diferente de produção. Produtividade é a produção eficiente. Cada vez mais eu posso inovar e buscar formas de ser mais eficiente e ter uma produtividade melhorada e com isso aumentar a minha lucratividade no negócio, meu impacto sobre as metas da empresa. Outra coisa importante é lembrar do perfil, né? Fazendo o papel aqui de RH, como é que eu escolho o perfil da minha área, o perfil das pessoas e como é que eu trabalho a liderança dos grupos, né? O que é ser um líder de verdade? Um líder é aquele que sabe liderar e sabe ser liderado. Aquelas pessoas que sabem ser lideradas serão os melhores líderes do futuro. O líder é aquele que está ali, conectado com o ser humano, com a pessoa todos os dias. E sim, ele tem que entender o que está acontecendo. Não é só do lado profissional, mas também do lado emocional. Tem que ter intimidade com os seus liderados e ter a capacidade de atendê-los no dia a dia. E para isso você precisa se preparar. Para isso você precisa se conhecer, para aprender a conhecer os demais. O autoconhecimento é uma das ferramentas mais importantes de um líder, porque só se conhecendo você vai ter sempre a oportunidade de conhecer o outro melhor. Primeiro pilar, gestão e liderança. Vamos então para o segundo pilar, políticas e estratégias dos produtos. Muito bem, vamos passar aqui por alguns itens também, que não vamos, obviamente, nessa palestra aqui, a gente não tem a intenção de esgotar isso. Obviamente isso aqui é uma conversa de dias e meses, mas os pilares estão sendo aqui resumidos nesse encontro nosso, nesse bate-papo, para que a gente possa trazer um pouco mais de consciência de cada cuidado a ser feito no dia a dia das nossas empresas, em cada setor e como olhar cada um deles. Muito bem, políticas e estratégias dos produtos. Primeira coisa, de novo, é essa existência de um programa para cada produto. Todas as políticas e estratégias deverão estar dentro desse programa de produto que foi criado lá pela nossa gestão, né? Então teremos que ter uma visão cliente e uma visão produto. O crédito como base do crescimento e sustentação de outros produtos ou vice-versa. Muitas vezes nós temos que entender o que eu disse agora há pouco, se o produto de crédito ele é aquele que é o core business da empresa ou teoricamente ele não é o core business. Ele promove o crescimento de outros produtos. Não importa, o que importa é o cuidar desse produto como se fosse único, é cuidar desse produto por inteiro, de forma consciente e profunda. Também tem que pensar em produtos agregados ao crédito, como fortalecimento do conceito, garantias, seguros, etc. Tem que entender o efeito de cada um desses produtos agregados para o aumento de rentabilidade. Outra coisa muito importante que a gente esquece, entender qual o nível de impacto financeiro que esse produto tem nas nossas metas, ainda isso se faz, mas entender o efeito social desse produto é uma coisa que muito pouca gente olha. Qual o efeito da forma como eu vendo o que eu vendo? Muito bem. Outra etapa desse pilar de política e estratégia é a definição de políticas com base nas estratégias da empresa para o produto. Será que eu defino as minhas políticas realmente com base no propósito da empresa?
Isso tudo é pré-definido em comitê. Outra coisa é a definição de métricas, né? Existem 3 tipos de métricas. As métricas diretas, que são aquelas que eu tenho, por exemplo, taxa de aprovação ou nível de contratos a serem aceitos, nível de clientes a serem conquistados, é uma meta direta. Mas eu tenho metas propulsoras. O que faz eu conquistar clientes? O que faz eu aprovar mais créditos? O que faz eu ter uma melhor lucratividade? Então, o que promove as métricas diretas? E existe uma métrica chamada métricas básicas, que são as métricas que alimentam as propulsoras. O que eu tenho que fazer, eu comigo mesmo, no dia a dia, para que eu possa criar etapas propulsoras das métricas diretas. Ou seja, nós temos 3 tipos de coisas, de atividades. Atividades que eu faço no dia a dia que são básicas para que eu possa promover as atividades propulsoras das metas diretas. Muito bem? Será que deu para entender o que eu estou falando? Eu acho que é o seguinte, a gente vai falar isso de novo já já quando a gente falar de EMAS. Muito bem. Revisão e atualização constantes das métricas, das políticas, ou seja, as políticas não são estanques e congeladas, elas são políticas, são vivas. Todos os dias elas podem sofrer alteração. Geralmente a gente faz de forma mensal, com base na observação e acompanhamento das próprias métricas ou de pesquisas com clientes. A documentação, que é uma coisa que muita gente esquece, qual é o teu nível de documentação de todo o histórico de políticas? É importante saber a história das políticas, o quando você aplicou aquela política. Por quê? Quando você analisar uma determinada carteira, você vai entender como aquela carteira foi concedida, sobre que política, sobre que estratégia, sobre que campanha foi feita para que essa política tenha sido exercida. O comportamento dos clientes está diretamente ligado à política de crédito, portanto eu preciso documentar esse histórico, né? Também tenho que ter um monitoramento na prática dessas políticas, preciso entender se as pessoas que estão exercendo essa política na ponta ou se os meus processos estão bem desenhados através de um monitoramento, ou seja, eu preciso estar ouvindo atentamente tudo que acontece na prática. Preciso estar sempre aplicando testes e pilotos, pré-implantação, ou você já sai implantando direto. Muitas pessoas criam uma política e já saem implantando direto sem testá-la apropriadamente. Então, a pergunta é, como está o seu nível de testes e aplicação? Como está a evolução das políticas em conexão com as suas estratégias? Que nível de objetividade das políticas? Como é que você tem segmentação por nichos? Você aplica políticas para cada nicho? Como é que é a sua segmentação? Muito bem. Vamos então para o terceiro pilar, o pilar processos e operações. Agora que eu vi as políticas, eu quero saber como essas políticas são entregues. A execução prática no dia a dia da operação, ou seja, vendas, concessão, iniciação, relacionamento e manutenção, fraude e cobrança. Qual o nível de objetividade e simplicidade dos processos? Quanto mais simples for um processo, mais objetivo ele pode ser. Muitas vezes a gente confunde a gente ter processos muito complexos e confunde isso com um trabalho mais bem feito. Na realidade não é verdade. Quanto mais simples, mais objetivo é um projeto e que atinge o resultado com maior rapidez, melhor ele é. Portanto, não se preocupe com a simplicidade e se preocupe sim com a objetividade do seu processo. Óbvio que isso está completamente ligado ao nível de automação, está completamente ligado à capacitação de quem opera, ou seja, aos treinamentos, e com isso você pode fazer medição e acompanhamento desses resultados, às vezes diário, às vezes semanal, às vezes mensal. Quanto mais você acompanha esse resultado, e esse acompanhamento também pode ser feito de forma automática. Hoje nós temos uma grande possibilidade de acompanhar os indicadores e olhar para eles de uma forma que eles nos avisem quando a gente precisa fazer uma alteração, uma modificação. Então, como está o seu nível de objetividade, nível de automação nos seus processos e na sua operação? Outra coisa, como é que a gente tem que pensar é quanto você está inovando nessa forma de operar, o quanto você está se adequando aos dias de hoje, o quanto você está coerente com o mercado atual. Qual a completude e abrangência desses processos? O quanto esse processo abrange de tudo que você precisa ter de informação e de controle. Às vezes você não tem processos que são mega importantes e você realmente não pensa muito neles na hora de desenhar o primeiro produto de crédito. Mas existem processos de comunicação e relacionamento, por exemplo, que muitas vezes são simples de serem criados e são completamente importantes para o seu dia a dia.
e entender também a produtividade dos processos, sejam internos, sejam externos. Então, quando a gente fala de produtividade, existem processos que fazem a gente se relacionar com o cliente ou com algum fornecedor, né, que nos conectam. Qual é a produtividade? Estar ligado com essa produtividade é absolutamente importante. Muito bem, esse foi o nosso terceiro pilar. O quarto pilar é, obviamente, tecnologia e automação. Hoje em dia, cada vez mais importante. É óbvio que a tecnologia e a automação, elas são base fundamental para processos e ideias e produtos inteligentes. De nada adianta ter a melhor tecnologia ou automatizar processos ou produtos que não têm nenhum sentido, não têm nenhum propósito, não têm nenhuma ligação com aquilo que o mercado precisa. Portanto, a tecnologia e a automação servem para otimizar, trazer flexibilidade, trazer rapidez, fluidez, baratear os nossos processos, otimizar a nossa vida, fazer uma conexão direta com o nosso cliente ou fazer uma conexão direta com os nossos fornecedores e ainda assim otimizar todos os processos e trabalhos internos. Então, capacitação tecnológica é absolutamente chave hoje em dia. Dificilmente você vai ter alguma atividade na sua vida hoje que não envolva tecnologia, que não envolva automação. Mas, porém, a tecnologia tem que ser adequada às necessidades do negócio, né? Também pode ser que esse mundo digital, ou mundo mobile, seja maravilhoso, e o é, porém ele tem que fazer sentido para o cliente e para a empresa. Então, qual o seu nível de automação desses processos? Qual a sua inovação na forma de atuar? Quão simples é o uso desses sistemas? De nada adianta você ter sistemas mega complexos e que você se gaba porque eles são grandes, mas de nada adianta isso se você não tiver a simplicidade no uso, a facilidade, a flexibilidade de poder usar uma tecnologia mais adequada, mais amigável e que faça maior sentido. Muito bem, a conexão dos sistemas de crédito e cobrança aos demais sistemas da empresa, muita gente tem muita dificuldade de ter lá o seu workflow e esse workflow não está totalmente conectado com os demais sistemas da empresa, ou a parte de modelagem que tem que ser feita fora, depois você não consegue conectar dentro do seu workflow. Enfim, eu sei que isso já está bastante avançado no mundo de hoje, mas essa conexão tem que ser lembrada. Como está o seu estágio dessa conexão? Como é a parametrização e documentação das políticas e estratégias dentro da sua tecnologia? Qual que é o registro de histórico dessas bases de dados? Como é a facilidade de acesso às bases de dados? Muitas vezes você tem uma empresa que tem muitos dados, muitas informações, mas não são de difícil acesso. Você tem que entrar numa lista de prioridades, você não tem o manuseio dessa base de dados de forma simples, né? O sistema de gestão e o nível de interdependência desses sistemas são absolutamente importantes de serem observados. Qual a infraestrutura e ferramentas e qualidade de adequação ao negócio, né? Como é que você está adequando a sua infraestrutura e as suas ferramentas ao tipo de negócio que você tem, ao tipo de cliente que você tem. Enfim, tecnologia e automação é o nosso quarto pilar da nova gestão de riscos. Quinto pilar, MIS, indicadores de gestão. Vamos falar rapidamente mais um pouquinho sobre indicadores, que é esse nosso quinto pilar maravilhoso, que eu costumo dizer que são os olhos que tudo veem, né? Existem três tipos de indicadores, né? Os indicadores de sustentação, os conectores e os indicadores diretos, como eu disse agora há pouco. Existem coisas que a gente faz todos os dias que aparentemente não tem objetivo específico. O objetivo é só criar os indicadores conectores, né, que possam depois nos levar aos indicadores de resultados mais diretos. Então, tipo de indicadores, qual o tipo de indicadores que você tem hoje disponível e como é o seu uso prático, é uma coisa a ser avaliada. Qual a suficiência do seu conjunto de indicadores, qual a prática de utilização e acompanhamento dessas métricas. São indicadores que você entende na prática, você realmente consegue entender o numerador, o denominador, como é que é formado esse indicador, como é que ele é realizado no dia a dia e qual o efeito dele na prática. Eu costumo dizer que indicador serve para indicar, não é verdade? Se esse é o próprio nome dele, se ele não indica nada na prática, que você de nada serve que um indicador de nada serve no seu dia a dia, na realidade esse indicador não é um indicador, é um número. E número serve quando ele indica alguma coisa. Os números servem quando eles nos orientam no dia a dia.
Então, qual a capacitação dos usuários na interpretação e no uso desses indicadores? A disponibilidade, o nível de suficiência, o sistema, se é automático de extração de dados, se não é automático, tudo isso te leva a perceber em que nível de maturidade você se encontra na sua empresa. Né? O entendimento da conexão entre indicadores, a tomada de decisão que é feita às vezes utilizando vários indicadores, não um somente, mas um contexto muito maior, entendendo a abrangência de cada um desses indicadores de risco. Todas as empresas têm que ter um book executivo, né, com uma visão mais diretiva, periódica e abrangente, para que a gente possa ter uma noção de como o negócio está indo, aliás, acompanhar de perto como o negócio está indo, para que os executivos possam, de uma forma rápida, concreta, objetiva, entender o que precisa ser aprofundado ou o que está já ali completamente definido. Não é verdade? O nível de análise na recorrência e a prática de uso de indicadores, a capacidade analítica da sua área de MIS, como estão as informações de gestão e de monitoramento da operação, ou seja, como é que eu observo a operação através do meu MIS, como que eu consigo ter um painel de controle da operação e consiga de longe entender onde eu preciso fazer alterações, não é? Outro indicador muito fundamental é o indicador de resultados, tendências, o indicador de lucratividade futura, o indicador de PDD, que é tão importante, de perdas, que a gente precisa saber muito antes para a gente saber como atuar, o que mudar, o que fazer para que a gente otimize a nossa relação de lucro, de receita e despesas e perdas. Outra coisa fundamental, a difusão do conhecimento às outras áreas do negócio. Todo mundo precisa entender esse painel de controle, ou pelo menos o book executivo. Tem que estar muito claro. A área de riscos tem que trazer esse book executivo, ser entendido, digerido, difundido e especificamente por todos os decisores do negócio. Né? Então, de novo, eu coloco aqui o exemplo das métricas diretas, as métricas conectoras e as métricas de sustentação. Né? Então você pode observar que para atingir um determinado resultado final, você passa por resultados intermediários e para isso você precisa ter medição de ações básicas no dia a dia. Observe isso e você vai conseguir perceber um pouquinho melhor qual o nível de maturidade do seu MIS. Muito bom, esse foi o nosso quinto pilar. Estou falando um pouquinho rápido, obviamente, porque nós temos 7 pilares para falar, então a gente está correndo um pouquinho, mas isso não importa, nós temos muito mais para falar por e-mail, no nosso canal, ao vivo, enfim, mandem perguntas, mandem questões, discutam o que vocês gostariam de discutir e que a gente vai estar respondendo na sequência, não necessariamente agora durante essa apresentação, porque o tempo é restrito. Então aqui vai o nosso recado e a importância dos 7 pilares. Porém, a gente pode continuar esse papo, esteja aberto e pode se sentir completamente à vontade para que isso aconteça na sequência. Muito bem, o nosso 6º pilar é Analytics e modelagem. Vamos de novo rapidamente passar por esse assunto tão extenso, tão importante, tão fundamental no nosso dia a dia. Então, o uso de Analytics como prática das decisões das empresas tem que ser uma coisa já cultural, né? Ter analytics, modelagem, modelos de decisão é cultural. Sim, às vezes você não está pronto em determinado produto para ter ainda a modelagem completa, mas desde já, desde o início, comecemos a pensar sobre analytics, segmentações, nicho, tudo que é o que faz a diferença no nosso mundo massificado. Né? Então a capacitação e entendimento das soluções e ferramentas, o entendimento das técnicas existentes, do que há de novo no mercado, os tipos de informações que você tem cadastrais e comportamentais disponíveis, a qualidade e quantidade das informações, sim, não só a qualidade, mas como ter mais informações para que as nossas tecnologias estatísticas, nossas ferramentas estatísticas possam escolher quais as variáveis ou as características que são mais importantes. Então, quanto mais informação e mais qualidade, obviamente melhora a sua modelagem, melhora a sua decisão, ou melhora o suporte para a sua decisão final. Também precisamos lembrar que qualquer projeto de analítica e modelagem exige um nível de documentação e preservação do histórico, porque a história comportamental passada é o que vai nos ajudar a entender um pouco a história futura, que vai nos ajudar a entender o futuro, né? Que decisões a gente pode tomar baseado em um comportamento histórico.
né, que referências a gente tem, e para depois, por que não, aplicar fórmulas de inovação ou ações que possam mudar essa trajetória futura. Sim, não há problema nenhum, mas que é para a gente olhar um pouco para a trajetória, de como melhorar a trajetória futura, a gente precisa olhar para a história, porque afinal de contas a história diz muito ao nosso respeito. Não quer dizer que a gente está congelado e que a gente vai repetir a nossa história, isso não quer dizer isso, mas ter consciência da nossa história é o que traz a possibilidade de a gente alterar essa história no futuro. Né? Então o que a gente precisa? Entender um pouco a lógica de causa e efeito de cada situação. O que ocorre que alguma coisa resulta em outra? Né? Que comportamento eu tenho que causa um efeito específico na inadimplência, na lucratividade, na ausência do pagamento, enfim, em todas as ações do nosso dia a dia de crédito e cobrança. Que tipos de modelos, então, existem? Né? Existem os modelos de clusterização e segmentação, né, que você pode sempre estar usando, independente se você tem outros ou não. Existem os modelos de credit scoring famosos, que são os modelos numa que a gente chama de modelos demográficos, ou seja, o credit score é aquele modelo que é uma fotografia quando a pessoa entra, quando o cliente passa pela porta, você fotografa e fala assim, bom, esse cliente, baseados nos seus dados demográficos, ele tem essa possibilidade de se comportar assim ou assado, baseado no perfil que ele demonstra nessa fotografia. Perfil esse que é comparado a outros perfis de nossas bases de dados de comportamentos passados de outros clientes. Clientes com perfis semelhantes se comportam de forma semelhante. Essa é a nossa projeção através do credit scoring, né, dos modelos de credit score. Collection Scoring Models, que são os modelos específicos para a cobrança, Behavior Scoring Models, que são modelos, tanto Collection quanto os Behavior, são baseados em comportamento. Então, em vez de basearmos somente nos dados demográficos, a gente se baseia também nos dados comportamentais desse cliente, porque ele já é nosso cliente. Quando no Credit Score eu estou avaliando uma prospecção, alguém que ainda não é nosso cliente ou ainda não tem aquele produto, no Collection e no Behavior, eu estou avaliando ao comportamento daquele cliente também. E o comportamento pesa muito mais que as características demográficas na maioria das situações. A gente tem um curso de modelagem que explica esses modelos no detalhe, mas não é o caso aqui. É só lembrar que esses modelos fazem parte, a análise de modelagem faz parte de um dos 7 pilares da nova gestão de risco. Modelos de fraude, modelos de CRM pricing, modelos de anti-attrition, que são modelos de evasão, modelos de renda presumida e capacidade de pagamento. Então existem uma infinidade ou muitos modelos que a gente pode fazer. Basta, como eu digo, ter uma pergunta. Se você tem uma pergunta e tem uma base de dados comportamental, você tem aí a possibilidade de criar um modelo. Então faça a sua pergunta para o seu negócio e crie a resposta ou a previsão da resposta através da modelagem baseada na história de comportamento. Né? Então, outra coisa que é muito importante lembrar para entender o seu nível de maturidade em gestão de riscos é o nível de acompanhamento desse resultado das decisões. Você precisa acompanhar o resultado das decisões que você toma. Você precisa ter agilidade no desenvolvimento desses indicadores, desse acompanhamento. Né? Como que você usa modelos externos e como que você conecta os modelos internos e internos com os objetivos do negócio. Então existem vários tipos de modelos, ativação, inadimplência, rentabilidade. O entendimento de modelos cruzados é muito importante, porque você pode cruzar um modelo de inadimplência, um modelo de rentabilidade com um modelo de ativação. Né? Você então tem a possibilidade de ter uma habilidade na interpretação desses resultados. Você é hábil na interpretação dos resultados da modelagem? Você utiliza modelos cruzados, tantos modelos externos quanto os modelos internos, ou modelos com objetivos diferentes? Você tem essa habilidade? Isso demonstra a sua capacidade e a sua maturidade em gestão de riscos e utilização de modelagem. Né? Outro pilar, outro fator importante no pilar analítico e modelagem é a documentação dos próprios modelos. Os modelos têm que ser documentados para que a gente saiba que tipo de política, de que direcionamento estamos tendo para as nossas decisões. A agilidade e flexibilização na interpretação dos modelos e a sua atualização é muito fundamental. Assim que eu percebo que o modelo, pelos seus indicadores, existem indicadores específicos de modelagem que você pode
você já provavelmente já conhece, ou se não conhece, pode conhecer de forma fácil. Até no livro, isso existe, no meu livro, O Risco Nosso de Cada Dia, que é baseado, que é onde estamos baseados nessa palestra, né? Tem também um pouco disso aí. O MIS de modelos, como é que eu valido o modelo, como é que eu uso dados não estruturados, hoje muito comuns, dados de redes sociais, dados psicométricos, que já são a nova fase da modelagem no mundo, ainda muito comum de ser falado, mas muito pouco utilizados. Então, como é que a gente começa a perceber essa nova onda que vem acontecendo e como é que a gente consegue fazer retreinamento de modelos de forma ágil? Então, essas são algumas das características do pilar Analytics e modelagem. E o sétimo pilar, não menos importante, é o pilar da sustentabilidade do negócio, a estabilidade e a resiliência. Como você tem um produto, um negócio que pode perseverar as crises e as questões mais temporâneas e acompanhar o mundo de uma forma moderna, de uma forma evolutiva e uma forma coerente com cada momento. E aí, nós dividimos aqui em 3 grupos, né? O grupo 1, que cuida de pessoas, propósitos e valores. Então, o que significa esse grupo 1? Uma visão de propósito da empresa em conexão com os seus produtos oferecidos. Isso a gente fala um pouco na gestão também, né? O estilo de liderança e incentivo à criatividade, autodesenvolvimento e consciência. Nós vamos além da liderança e simplesmente em como que uma liderança pode incentivar a criatividade, ao autoconhecimento e o autodesenvolvimento. O nível de satisfação dos profissionais também faz parte dessas pessoas. Como é importante ter pessoas satisfeitas nas nossas áreas, nas nossas empresas que trabalham com a gente. Isso é fundamental, a gente sabe disso, mas nem sempre a gente leva em consideração isso. Digo de novo, isso é mais fácil falar do que fazer. Fazer é a questão aqui. Nós não estamos dando uma palestra aqui de simplesmente escrever e fazer um tique no seu book, se isso existe de importante ou não, mas você olhar no dia a dia, o que está acontecendo no seu dia a dia. Estão realmente satisfeitos os seus profissionais? Você está satisfeito na sua empresa? Essa é a grande pergunta que essa sustentabilidade do negócio faz. Esse pilar, ele traz, como é que eu posso, traz a visão de que como que eu posso ter um negócio sustentável se meus profissionais não são satisfeitos? Muito bem. Como é que é o relacionamento entre os funcionários e os colaboradores? Como é que é a liderança? Como é que é o RH forte e consciente de uma empresa madura? Né? Eu tenho avaliação 360, programas de coaching e assessment para evolução e autoconhecimento são absolutamente fundamentais. O coaching hoje é um programa imprescindível para a satisfação e para a produtividade dos profissionais. Porque, obviamente, quando você está feliz, quando você ama aquilo que você faz, quando você respeita, vocês têm o seu propósito conectado com o propósito da sua empresa, você produz muito mais, porque vai além da remuneração financeira. A sua produção tem a ver com você, com a sua paixão, com a sua missão, com o seu prazer de realizar aquilo que é importante para você e para a sua empresa. Muito bem, esse é o grupo 1. O grupo 2 fala de inovação do negócio. Ou seja, fala um pouquinho mais dos produtos de tecnologia e processo, ou seja, a sua qualidade e eficiência. Como que você consegue observar a inovação no seu negócio através de tecnologia, através de processos inovadores, através de relacionamentos, enfim. O grupo 2 tem a ver com produtos adequados à realidade do contexto e uma visão futurista, uma visão do futuro, daquilo que vem por aí. Né? Como é que você, através da tecnologia, de seus processos, dos seus produtos, consegue ter essa visão mais futura? Como que é a cadeia de valor em crédito e cobrança? Ou seja, qual a qualidade do impacto das empresas que são contratadas? Então isso é um pouco do grupo 2, que fala de tecnologia e processos da sua empresa. O grupo 3, que são produtos e serviços financeiramente sustentáveis. Mais do que financeiramente sustentáveis, qual é o impacto financeiro, social e humano dos seus produtos? Né? Qual a forma de atendimento ao cliente na cobrança? Lembrando, gente, são só exemplos de cada um desses grupos dentro do pilar sustentabilidade. O pilar sustentabilidade tem muitas outras coisas, mas aqui eu estou trazendo alguns exemplos que são mais fáceis de entender, mais comuns. Né? Será que o produto está adequado ao cliente no seu formato, na sua entrega, na sua corresponsabilidade? Será que esse produto ou esse relacionamento é saudável? Será que você tem realmente um impacto na vida das pessoas?
Como que são as suas políticas de crédito? Elas têm respeito ao cliente, ao contrato e à capacidade de pagamento avaliada? Elas respeitam o momento daquele cliente? Entendem a sua necessidade e a sua capacidade? Os seus preços são justos e adequados à realidade? Então, todas essas questões fazem parte de uma empresa, de um risco sustentável, de um crédito de cobrança que pode ser levado com certeza de que estará resiliente no momento de dificuldade, no momento de crise, e crescerá muito num momento de benevolência, de uma economia mais equilibrada. Muito bom. Venha debater com a gente, né, todas essas questões nos nossos programas, de novo, no nosso canal do YouTube, no nosso site, tem várias formas, por e-mail, no LinkedIn, no Face, estamos disponíveis a discutir com você quaisquer um desses 7 pilares. Espero que tenha sido uma experiência agradável. Eu sei que é muito assunto, que é muita coisa, mas eu achei que era importante a gente realizar essa palestra de pilares para que as pessoas possam ter mais consciência de como olhar para a maturidade do seu negócio. Será que você está realmente em que nível, né, de maturidade? Você tem muito a ter consciência ainda? Será que você já está consciente, já está capacitado? Você já está indo além do consciente e capacitado? Você já faz isso de uma forma automática? Em que estágio você está? Observe, pode ser que você esteja em estágios diferentes em cada uma das etapas do ciclo de crédito. Pode ser que você esteja em estágios diferentes, e muitas empresas estão em estágios diferentes em cada um dos pilares. Não quer dizer que os seus 7 pilares estão no mesmo estágio, absolutamente isso não é a verdade e muito raro. Na realidade, a gente tem pilares que no decorrer do tempo são mais importantes que outros na nossa vida empresarial. Portanto, o seu negócio, ele provavelmente tem pilares no nível 1, nível 2, no nível 3 e no nível 4. Como é que você pode realmente trazer mais consistência para o seu negócio, tendo consciência de onde você está, indo item a item, observando como você pode crescer com isso. É óbvio, isso é um produto que a gente faz aqui com maestria, é o nosso core business. Nós, da Go-On, conseguimos entender esses pilares com muita profundidade e ajudar você a se elevar de um para o outro, para onde você deseja chegar. Essa palestra é para você começar a tomar essa consciência sozinho, aí com seus botões, como se diz. Tá? Foi um prazer estar com você hoje nessa palestra um pouco longa, mas espero que tenha sido útil, né? Que tenha feito algum efeito positivo para a sua vida profissional, que tenha feito positivo para você entender um pouco mais da sua profissão, ou refletir, por que não, mesmo você que tem muita experiência no assunto, pode refletir um pouco mais sobre essas essências, sobre esses fundamentos, sobre esses pilares de gestão de risco. Um grande abraço, sucesso para você e estou por aqui para o que você precisar.